Vocês viram a entrevista do Fernando Haddad ontem no programa Roda Viva da TV Cultura? Se vocês não viram, vocês precisam ver porque foi uma ótima entrevista. Não tanto pelas respostas do Haddad, mas sim pelas perguntas que foram feitas pela bancada do Roda Viva. Quando o Roda Viva entrevistou o Ciro Gomes, eu critiquei muito, porque aquela foi uma entrevista horrorosa. Perguntas mal feitas, a Thaís Oyama, que é autora do livro Tormenta, os bastidores do governo Bolsonaro, que eu cito bastante no meu livro até, ficou mais da metade do programa falando de Venezuela, não conseguiu evoluir com o assunto, não extraíram do Ciro Gomes todo o potencial. Tanto que em alguns momentos o próprio Ciro Gomes teve que ficar pautando, teve que ficar levando, conduzindo a entrevista para o caminho que ele queria levar. Então foi muito mal feito. Mas a entrevista do Fernando Haddad foi muito bem feita, muito bem conduzida, e nós, quando criticamos, fazemos isso porque é necessário. Mas também sabemos elogiar. E ontem a entrevista foi muito bem conduzida, as perguntas foram muito bem feitas. E por quê? Já faz um tempo que na esquerda há um movimento de uma volta ao passado ou uma volta às origens, principalmente do PT. O Mano Brown, num comício em 2018, falou que o PT precisava voltar para suas origens, voltar para a periferia, voltar para o trabalhador. Quando ele falou isso, as pessoas ali no comício, as pessoas naquele evento ficaram de cabelo em pé. Não gostaram da postura do Mano Brown. Porque é claro, né? Você expõe uma fragilidade do partido para todos. Isso tem que ser discutido internamente. Mas é interessante quando há também esse tipo de postura. Ainda mais na esquerda. No ano passado, o Tarcísio Genro, e o Mano Brown está certo, vamos frisar isso. No ano passado, o Tarcísio Genro ele veio a público numa entrevista ao UOL e disse que o PT ficou obsoleto. Tarcísio Genro é uma das figuras mais importantes do Partido dos Trabalhadores, foi um dos fundadores do PT. E eu concordo com ele. E no livro, E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, eu também dou a minha parcela de contribuição com a interpretação do Mano Brown, com a interpretação do Tarcísio Genro, e eu acrescento. Eu falo que as esquerdas ficaram obsoletas porque elas já não conseguem mais dialogar com o trabalhador. A classe trabalhadora já não se enxerga mais representada pela esquerda ou pelo Partido dos Trabalhadores, porque é um novo paradigma do trabalho, que o Lula entendeu isso muito bem, porque quando o Lula sai da cadeia, no ano passado, em novembro do ano passado, no primeiro discurso dele, ele fala: nós temos jovens entregando pizza no iFood de bicicleta. Então ele sabe como que é o novo contexto de trabalho. Mas falta à esquerda talvez uma capacidade de verbalizar isso, de colocar um projeto, de apresentar uma proposta para essa parte do eleitorado, que é significativa. Mas quando a esquerda teve a sua primeira chance de mostrar, ela não conseguiu mostrar. Que foi na live do Ciro Gomes com o Glenn Greenwald. O Glenn entrevistou o Ciro Gomes numa live para a divulgação do livro do Ciro Gomes. E o Greenwald falou: Ciro, como que você vai dialogar com o mais pobre? Como que a esquerda dialoga com o mais pobre? E o Ciro Gomes não soube responder. Ficou dando volta, tangenciou e não respondeu. Mas o Ciro Gomes é esperto. Ele aprendeu com esse problema na live do Greenwald, e quando ele fez a live com o Flávio Dino, com a Marta Rocha e também com o Brizola Júnior, ele fez essa pergunta para os dois. Uma pergunta muito parecida, semelhante, tá? Não é a mesma pergunta, a resposta ela muda, mas o sentido da pergunta é o mesmo. Então não venho falar porque são perguntas diferentes, não são. O que quer ser extraído daquela resposta, com aquela pergunta, é a mesma coisa. E várias perguntas nesse sentido foram feitas ontem para o Haddad e ele não respondeu nenhuma delas. Eu até anotei. E eu vou responder, ou melhor dizendo, vou falar o que o Haddad precisava ter falado nessas respostas. Ou o elemento mais importante que o Haddad tinha que ter citado. Ah, então você sabe o que o Haddad precisava ter falado? Sim, eu sei. O Tarcísio Genro sabe. O Mano Brown sabe e o Lula sabe. Mas falando em Lula, eu percebo que o Lula é um entrave para o Haddad. O Lula ele prende o Haddad. O Haddad é como se ele fosse um belo de um botão que não consegue desabrochar porque tem algo que tampa o sol.
E esse é o Lula. Ah, o Lula ele quer a hegemonia do PT, o Lula não deixa outras lideranças surgirem, talvez lá atrás. Mas é muito difícil. E o próprio Haddad falou sobre isso na entrevista quando ele diz: nós estamos passando por um momento de transição. É normal quando você tem um candidato muito popular, quando há uma transição, que aquela aprovação de 40% caia para 3%, a intenção de voto de 40%, 50% caia para 3%. Eu parti de 3% em 2012 na Prefeitura de São Paulo. Então o PT passa por um momento de transformação. O PT passa por um momento de transição que é difícil para o Haddad. Talvez aquela figura que vá, não posso dizer reerguer o PT, mas o novo PT não é Haddad. Talvez o novo PT ainda esteja surgindo, já depois que Lula abandonar a política, sair como foi o Fernando Henrique Cardoso. O PSDB também sofreu com isso. Fernando Henrique Cardoso, ele era uma pessoa, ele ainda é importante para o PSDB, claro, mas logo depois que ele acabou de sair como candidato, que ele encerrou o segundo mandato dele, ele tinha uma influência muito considerável dentro do partido. Isso atrapalhou um pouco, porque é uma transição. É igual um time de futebol que ganha muitos títulos e começa a trocar jogadores, é uma fase de transição. Então eu vejo que o Lula, ele atrapalha o Haddad por conta disso. E eu vejo o Haddad como sendo um bom nome. É uma pessoa inteligente, uma pessoa capacitada. Mas, mesmo o Haddad, inteligente e capacitado, não conseguiu responder às perguntas-chave que foram feitas pela bancada do Roda Viva. A primeira dessas perguntas foi o seguinte: o que o eleitor do PT busca qual tipo de postura do partido? E o Haddad não respondeu. Tangenciou, deu voltas e mais voltas, mas não respondeu qual é o tipo de postura que o eleitor do PT busca do partido. E eu vou dar essa resposta para o Haddad e ele também sabe. Depois, perguntaram o seguinte para o Haddad: por que o eleitor do PT, por que o PT não dialoga mais com o eleitor conservador de baixa renda? Isso é um fato importante. O PT perdeu as periferias para as igrejas evangélicas e essas igrejas evangélicas estão com o Bolsonaro. E o PT surgiu em cima também de um pilar religioso. E o próprio Haddad fala: o Bolsonaro ele não é religioso. E de fato, o Bolsonaro, os valores dele não são valores compatíveis com os valores do cristianismo. Não prega o perdão, não preza pelo perdão, ele preza pela violência, pela morte. Olha o que ele está fazendo com a Covid-19. Mais de 60 brasileiros morreram, mais de 60 mil brasileiros morreram por conta da incompetência do presidente. Ele é um falso cristão. Mas Bolsonaro consegue ter o apoio das igrejas evangélicas porque, primeiro, o Estado ele abandonou a periferia, deixou um vácuo, e na política não existe vácuo, então as igrejas evangélicas foram lá e conseguiram ocupar esse espaço. E também porque a própria esquerda não dialoga mais com o trabalhador, sobrando única e exclusivamente uma pauta identitária que é necessária, porque somente a esquerda reivindica o direito das minorias, só que muitas pessoas de esquerda não sabem como tratar a pauta identitária e são extremamente responsáveis com as bandeiras que eles levantam. Levantar uma bandeira, isso a gente já fala aqui no canal há muito tempo, não é um privilégio que você tem. Estou levantando aqui uma bandeira, seja ela qual for. É um fardo que você tem. É uma responsabilidade muito grande, porque quando você levanta uma bandeira, você está representando um coletivo. E quando você usa esse coletivo, essa bandeira, que é uma causa maior do que você, uma causa coletiva para benefício próprio, para um interesse seu, um interesse mesquinho, para ganhar uma curtida, você está agindo de modo responsável e destruindo todo o movimento que você quer colaborar. E nós tivemos muitas pessoas irresponsáveis levantando bandeiras identitárias que prejudicaram toda a esquerda, e principalmente as práticas e as causas que eles estavam tentando defender. E quando você tem pessoas de esquerda fazendo performances inapropriadas com símbolos religiosos, é claro que os cristãos vão olhar para a esquerda, que já não dialoga mais com o trabalhador, e vão se voltar para a direita. Poxa, a esquerda é isso? Essa pauta identitária? Eu tô fora. Tanto que a Vera Magalhães fez essa pergunta para o Ciro Gomes, não, para o Fernando Haddad. Ela falou o seguinte: se a pauta identitária e o apego do partido a essas pautas não prejudicaram o Partido dos Trabalhadores? O Haddad não respondeu. Mas é óbvio que prejudicou. É óbvio. Por que a esquerda fica tão em cima da pauta identitária? Porque foi só isso que sobrou. Não há outra pauta. A pauta do trabalho não é mais dialogada.
Não se fala mais do trabalho, tanto que o Haddad, em um único momento da entrevista inteira, citou a manifestação dos trabalhadores, a paralisação dos entregadores. Como que a esquerda quer voltar ao poder, como a esquerda quer se reconstruir se ela não dialoga mais com o seu elemento principal e o elemento da sua origem lá na Europa, que são os trabalhadores. O Haddad não tem projeto para os trabalhadores. Porque no Roda Viva ele não falou em nenhum momento sobre os trabalhadores. Ele falou, na verdade, uma vez só sobre a paralisação dos entregadores de aplicativo. Então é claro que há uma dificuldade. E por que ele não responde? Porque ele não tem essa resposta. Ele não sabe como colocar os trabalhadores novamente no discurso, novamente na jogada, novamente na identidade do partido. E ele falou assim, o que o PT precisa fazer o que o PT precisa fazer para recuperar a reputação, foi o que o Haddad falou. O PT precisa recuperar a reputação. Mas para recuperar a reputação, passa necessariamente pela retomada e reconexão com os trabalhadores. Mas a esquerda não sabe ainda como fazer isso. Não sabe. Talvez agora, com essa entrevista, e o Haddad, inteligente do jeito que ele é, ele possa tentar buscar essa solução. Porque é bom que mais pessoas perceberam isso. E quando o Bolsonaro tem 52% de bom ou ótimo vindo de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, é preocupante. E ele falou, possivelmente, o Haddad falou, talvez eles estejam fazendo uma análise para reestruturar esse apoio, indo mais para as periferias. Mas isso parece que não está sendo discutido pelo Partido dos Trabalhadores ou pelas esquerdas. E agora começam a perceber esse avanço do Bolsonaro em cima da população mais humilde, mas também a necessidade de se reconectar com os trabalhadores. Talvez o problema do Haddad seja o mesmo problema do Ciro Gomes. Eles estão já muito contaminados pela ideologia da classe média e eles não conseguem mais se penetrar nas camadas mais populares. No meu Twitter eu fiz várias perguntas dos problemas, dos defeitos do Ciro Gomes. E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas os defeitos do Ciro Gomes são os mesmos do Haddad, que é o principal defeito deles. Eles estão muito contaminados pela classe média e isso os impede de se conectar com os trabalhadores. Quero ouvir a sua opinião, ela é super importante nesse vídeo. Também gostaria que você se inscrevesse no canal, que você ativasse as notificações, porque novidades estão chegando. E você pode me seguir lá no Twitter também, @profileo oficial, e no Instagram, canal Profileo.